Fala pessoal, esse é o Join the Meeting, seu podcast sobre tecnologia, inovação, indústria 4.0 e SAP. Eu sou Fernando Pena, arquiteto de soluções aqui na Numen, e hoje eu estou aqui com essa galera, com meus amigos aqui, Douglas Brito, segunda vez aqui, né, Britão? Muito bem-vindo aí. Você sabe que se vier a terceira vez já pode pedir música no Fantástico, né, cara? Então, vou esperar a próxima vez, já estou pensando na música aqui já. Exatamente. Estou aqui também com o Thiago Rigo, nosso arquiteto de soluções aqui também. Eu, Daniel Fávaro, que também é arquiteto de soluções da área de Bases aí. O pessoal lembrou, né, Britão, do pessoal de Bases. Aí o Daniel ficou até que enfim, feliz aí, né? cara? Lembraram da gente. Pô, vamos trazer o Bases. Ainda mais num assunto tão importante, né, cara, do que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar hoje aqui sobre migração. Migração para o S4, que é um tema que a Numen vem se tornando aí referência. A Numen hoje é referência no mercado. Não é uma opinião minha, é o quadro do ISG que está falando isso daí, que a Numen está lá dentro do quadrante como uma das empresas que está se destacando em migração. E, Britão, por que é tão importante aí esse tema migração? Por que está tão em pauta ultimamente a migração para o S4? Cara, como é um podcast um pouco mais técnico, eu teria dois aspectos para explorar, mas que é relacionado a preço e tempo, né? Preço eu vou deixar, né, para a galera do comercial. Boa. Ou para outro tipo de assunto, mas tempo a gente pode abordar. Tempo é importante, né, Pena? Cara, faz tempo. Não, considerando que o tempo é importante, hoje, quando você faz uma compra no e-commerce ou no marketplace da vida, qual a sua expectativa? O que você analisa além de, obviamente, comparar preço, qualidade de produto, fornecedor? Qual que é a sua expectativa maior com relação a essa compra? Cara, sem dúvida receber o quanto antes, né? Tanto que quando eu vou fazer uma compra, tem aquelas compras que você sabe que recebe no mesmo dia ou no dia seguinte. Às vezes o preço é até um pouquinho maior, mas você acaba optando por uma entrega rápida, né? Ninguém quer esperar 3 meses para receber uma encomenda. Exatamente, né, esse é o ponto. Eu acho que é entrega rápida. E fazendo alusão desse tema, eu vejo, antes da gente falar das formas, de como a gente vai para o S4, né, dos conceitos e dos deploys, eu acho que esse é um ponto fundamental, o tempo, né? Hoje, com essa transformação econômica que a gente está vivendo, as coisas, elas obviamente têm que ser mais rápidas, né? Tudo está acontecendo de uma forma assim, muito inesperada e está todo mundo de uma forma reativa. Então, já ouvi isso em outros podcasts, em outros assuntos, que a gente não está em 2021, a gente está em 2027, né? Empresas aí que se davam o luxo de esperar, já não dá para esperar por questão de sobrevivência, né? Então, esse aspecto tempo, se nós, seres humanos, né, consumidores, não temos paciência de esperar algo chegar, imagina empresas, né, que tem que esperar, não podem dar o luxo de esperar, né? Por isso eu acho que essa transformação digital, ela não é questão de como ou de se eu vou fazer, né, melhor dizendo. É quando eu vou fazer. É o como você é competitivo ou não no mercado, né? Você precisa ser competitivo, né? É questão de sobrevivência. Sobrevivência. Né? E assim, não é grandes empresas, não é médias e pequenas, são todas. Todas, exato. Né? Então, e tem muito esse apelo do conceito de empresa inteligente, a transformação digital que você está citando, né, cara? A tomada rápida de decisão que você comentou, né? Você tem insight na hora para você tomar decisão. Isso é extremamente importante, é essencial, né? É essencial. A empresa inteligente, a gente costuma falar que ela está apoiada em 3 principais pilares, né? Processos, né? Processos maduros, coerentes, baseados numa melhor prática. A gente vai abordar um pouquinho também. Aplicação, aí não tem como falar, aí o ERP em si, né? A aplicação e outros serviços. Tecnologia, né? Não tem como a gente evoluir sem tecnologia. Então, esse conjunto, né? Esse combo de coisas aí é que fazem a empresa inteligente. Eu queria citar uma a mais que é infra. Né? Então, assim, com a questão de nuvem e toda essa questão, eu até falei no outro podcast, né? Que nossa vida mudou, né? É grande um LaaS, né? Um Life as a Service. Então, a gente tem esse apelo também para a infra. Então, recapitulando, empresa inteligente, ela está baseada em processos inteligentes, aplicação coerente, ali um core digital para pavimentar você para o futuro. Tecnologia, não tem como mais você não ligar processos à tecnologia. Aí a gente vai falar de IoT, IRPA e um monte de outras coisas. E a parte de infra. Né? Então... e essa parte de infra é bem colocada, né? Porque foi a própria infra, a evolução das máquinas que tornou tudo isso possível, né? O processamento rápido, a tomada de decisão, essa questão do insight, né? E o S4 vem muito com essa pegada, né? Então, assim, o S4 traz muitas dessas novas funcionalidades, né, Rigo? Fala um pouquinho pra gente aí do que ele traz, né? Para ajudar nesse ponto aí. Opa, olá, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando hoje. Bom, falando um pouquinho aí do S4 e puxando o gancho um pouquinho da motivação aí também.
Quando a gente fala de S/4HANA, de SAP, né? Existe aí também uma programação da SAP para que os seus clientes, né, quem está na versão do ERP, né, do ECC, desculpe, migre, né, para o S/4HANA, que é a solução mais moderna aí de ERP da SAP, até 2027, se não me engano, né? Me corrigem aí. Anteriormente a gente tinha essa parede de 2025, depois a SAP mudou para 2027. Né? Hoje, se não me engano, tem uma possibilidade ali, provavelmente paga, até 2030. Né? Certo. Bom, e né, falando aí de evolução, né, das máquinas e do negócio, e a SAP, né, em busca de atender essa demanda de mercado, né, ela redesenhou o teu ERP, né, o S/4HANA. Ele não é ele não é meramente uma atualização do ECC, ele é um redesenho da solução da suite toda, né? E ele traz aí várias funcionalidades novas, né? Eu vou destacar aqui algumas que eu tenho aqui como, vamos dizer, principais, tá? Primeiramente, o Banco HANA, né? Quando foi lançado lá em 2011, né? Na linha do tempo aí do SAP, ele trouxe aí uma capacidade de processamento muito aprimorada em relação ao banco que a gente usava antes, né? O banco in memory. O banco in memory, né? Execução in memory, banco colunar, né? Organização dos dados em formato colunar. Isso permitiu aí um processamento de dados maior, né? E um tempo de resposta também maior, né? Isso respondendo aí a necessidade de mercado, né? Exato. Outro ponto legal de comentar, também puxando aí sobre o banco, né, é que a SAP ela simplificou algumas tabelas, né, ou talvez boa parte das tabelas ali. Existia muita redundância, né, no ERP, tabelas que tinham a mesma informação em várias tabelas, então isso até tinha essa redundância, né, no ECC justamente pela questão do processamento, né? Então dados transacionais você acabava tendo muita informação repetida nas tabelas para não ter que processar todas as vezes que você ia consultar. Agora, com a capacidade do HANA, que é isso que você colocou, você não precisa mais ter esses dados guardados. Você consegue processar eles na hora e ter esse mesmo insight. Exatamente. Essa mesma resposta. E, bom, talvez um terceiro pilar que eu colocaria aí é a experiência aprimorada do usuário, né? O Fiori, talvez grosseiramente falo que é uma camada web do S/4HANA, né? A gente ainda tem o cliente lá, o GUI, né, para acessar, mas vamos dizer assim, o desenho dele é para que seja usado a camada web, a S/4HANA, ela é multiplataforma. E eu diria, Rigo, só complementando, que o usuário ele não sente mais falta do SAP GUI. Exatamente. No Fiori, né? Exato. Assim, acho que para quem fez as primeiras implementações, você teve a oportunidade de trabalhar com a 1503, que era Fiori 1.0, se não me engano, a gente não tinha possibilidade de evoluir do ponto de vista experiência de usuário tanto quanto hoje. Então, hoje a gente tem muita possibilidade para rever processo e principalmente proporcionar isso, né? Eu acho que, acho que cada vez vai melhorar, né? Hoje a gente está falando de um Fiori 3.0 muito melhorado e realmente o cara não sente falta do GUI mais não, cara. E acho que é o que o Rico colocou, a experiência do usuário é fundamental. O processo fica intuitivo, né? É diferente de quando você tinha que treinar o usuário e passar uma transação para ele com um nome que não era intuitivo. Você tinha uma KNA1 da vida para poder... O pessoal tinha que decorar nome. Tinha que decorar, etc. Teve até um caso recente aí, até comentei com o Rigo, tem um amigo que estava em uma das empresas que a gente está fazendo a migração, né? Ele me acionou, falou, cara, eu estou tentando entrar nas transações aqui, nada funciona mais. Eu falei, cara, esquece, é Fiori agora. Ele falou, pô, mas você tem um manual e tal. Eu chamei o Rigo, falei, Rigo, cara, você tem um treinamento, algum passo a passo, até a SAP fornece lá, né, do trainer deles, pra galera entender o que mudou lá, como é que funcionou, mas fica muito mais intuitivo para quem é da área, né, cara? Eu diria que até quem nunca viu SAP é mais fácil. Mais fácil navegar nessa nova versão do que alguém que já está acostumado mais com amigável, SAP GUI e transações, né? Mas é rápido essa mudança cultural, porque muito intuitivo. Se fosse o oposto, seria, né, uma dor muito grande para o usuário, mas como essa questão intuitiva, né, igual o Rigo colocou, tá na web, é fácil de acessar, é bonito de ver, né, cara, é diferente, né? Então isso é muito interessante. Sim. E puxando um gancho aí dessa questão do intuitivo, né, do simplificado, né? A SAP ela teve esse cuidado, né, de simplificar alguns apps, né, onde antes você fazia várias transações, né, no GUI. Ou tinha uma tela com 200 campos lá. Exatamente, né, tinha vários botões, o cara se perdia às vezes ali, clicava errado. Então, houve uma simplificação muito boa, né, em relação aos apps para que vamos dizer assim, os aplicativos eles ficassem mais voltados ao perfil da função, né,
Então, eu tenho menos botões para clicar, eu tenho menos cliques para fazer, né? E isso me traz agilidade e menos chances de erros humanos, né? Então, acho que isso é bem legal de destacar. Eu escutei esses tempos que o que tá acontecendo é o seguinte, a gente está mecanizando coisas padrões, né? E por isso o Fiori ele tem uma visão um pouco mais analítica e assim, para você otimizar mesmo a sua operação. Então a gente automatiza e mecaniza mais o que é padrão e a gente humaniza o que é muito diferente, né? Assim, tecnologias novas, a gente faz essa mescla, esse merge aí de coisas, né? Então é bem legal isso aí. Sim, sim. E no Fiori, né, junto aí com a capacidade de banco aí que a gente comentou, né, ele também possibilita aí um trabalho mais analítico, igual o Brito colocou, né? Eu ainda tenho ali alguns apps que são mais operacionais, né, mas o Fiori ele traz ali embarcado alguns apps que são mais analíticos. Eu consigo tomar decisões antes de problemas se tornarem reais de verdade, vamos dizer assim, né? Ele te dá uma predição. E então, essa questão que você colocou, né, do simplificar aí, né, facilita até a nossa vida na hora de fazer a implementação, né, cara? Do treinamento de usuário, que era muito mais crítico, você fazer o usuário aceitar e tudo mais. Isso facilita também no momento da migração, né, cara? Eu vou fazer uma apelo... A SAP, só rapidinho, você falar, ela tem até a campanha dela, né? O SAP Run Simple lá, né? Ela tá nessa pegada mesmo, quanto mais simples para o usuário. E foi evoluindo, né, Pena? Que, assim, qual que é um principal apelo para uma migração? Puxando a sardinha para o meu lado, sempre começa com finanças. Então, a visão do CFO e tudo mais. E foi um dos pilares, né, que o SAP evoluiu e é o grande centro das coisas ali, né? Então, assim, começou com um Simple Finance, que evoluiu para HANA Finance, que hoje a gente tem muito business case, né, para trilhar essa jornada de migração, construído na área de finanças, né? Como o Rigo colocou de novas funcionalidades, as primeiras novas funcionalidades e primeiras melhorias foram em finanças, né, que é a base de tudo. E, naturalmente, as coisas foram evoluindo para outros modos. Então, existe muito assim, você que está pensando numa migração, em montar uma trilha e construir um business case, olha só a área de finanças, que com certeza tem muita coisa ali que vai enriquecer, né, embasar esse business case. Sem dúvida. E aí, né, no último podcast, a gente até falou um pouquinho lá sobre o RISE. O RISE ele é muito voltado para a cloud, né? E ele é um dos braços aí da migração, né? Uma das opções de migração que a gente tem hoje com a SAP. Mas falando de versionamentos do S4HANA, inclusive on-premise, o que a gente tem hoje de versionamentos aí entre public e private? Dá uma explicada pra gente aí. Acho que eu posso falar um pouquinho aqui. Pode falar, Rico. Bom, a gente consegue basicamente ter o S4HANA, aí o cliente pode ter o S4HANA, vamos dizer aí, a princípio, em duas formas, tá? Duas formas primárias, vamos dizer assim. A primeira é on-premise, né? Que a gente está habituado aí, o cliente ele fica responsável por toda a infra do S4HANA, banco de dados, né, backup, enfim, né, toda a parte de gerenciamento desse sistema. Tá? Ele decide quando fazer as atualizações, enfim. E também a gente tem a opção cloud, né, que acho que já até comentamos ali no podcast do RISE. Né? Dentro da opção cloud, a gente ainda vai ter duas opções ali, né, que é a public, né, ou pública, e a privada. Né? A diferença entre as duas, a public ela sempre vai requerer uma nova implementação, né? A gente vai falar um pouquinho aí das formas de implementação, então ela sempre vai requerer uma nova implementação, que ela é uma instância sobre responsabilidade da SAP, né? Então, eu tenho uma capacidade desculpa, eu tenho uma capacidade de customização, né, mais limitada. Mais restrita, né? Mais restrita. É mais para preservar o core mesmo. Exatamente. Né? O meu negócio ele tem que funcionar, assim, ele tem que trabalhar muito próximo ali dos best practices. Né, a proposta é outra, né? A proposta é outra, exatamente. Né? Mas a gente também tem o privado, né? Que vamos dizer assim, a grosso modo, ela é uma instância, como se fosse uma on-premise, só que sob uma responsabilidade da SAP também. Né? Porque sempre que a gente fala de cloud, significa que toda a parte de infra, né, desse ambiente, dessa instância, ela vai estar sob a responsabilidade da SAP. Né? Então, a assinatura com Hyperscale, a assinatura, a parte de gestão, do servidor, do ambiente, backup. Mesmo, né? Tudo isso. Fica Né? sob responsabilidade. É isso. O cliente ainda ele até pode decidir quando migrar, enfim. Uhum. Né?
mas toda a parte de manutenção, vamos dizer assim, da infra fica a subresponsabilidade da SAP. Dele, né? E é um serviço por o assinatura. Fábio tem uma boa experiência com algumas migrações, né, Fábio? Tanto on-premise quanto o cloud, né, cara? A gente sabe o quanto é difícil quando o core é muito mexido, né, cara? Sim, sim. É bem difícil por conta das customizações, né? Exato. Uma versão para outra e acaba mudando bastante e você ter que fazer essas correções aí no meio da migração é complicado. No fundo, você subir lá uma máquina, né, criar toda a infra, por exemplo, hoje na cloud, ou você ter a infra do cara pronto preparado, já é mais tranquilo, né? Sim, é bem Agora, tranquilo. o problema está justamente na hora de fazer a migração, onde começa a dar um monte de problema com Exatamente. customização aí, né? Customizações, né? Tudo isso daí impacta bastante no momento da migração. Boa. E aqui é muito importante falar, principalmente nesse podcast, né, o Brito, que a gente vem comentando aí, e para mim é um ponto que várias vezes eu fico perdido e eu acho que vale a pena esclarecer, são os modelos de implementação aí. Então a gente tem aí, ouve-se falar muito no mercado com os termos o Greenfield, o Brownfield e a transição seletiva de dados, que antes era até conhecido aí como Bluefield, né? Então fala um pouquinho pra gente a diferença entre Green, Brown, transição seletiva, como que funciona isso? Antes de entrar nesse tema, é importante mencionar que das versões que o Rigo explicou para a gente, tem a questão de atualização, né, que no público é trimestral, né, e no on-premise ou no privado, digamos assim, né, privado é um termo melhor utilizado, ele é anual. Uhum. Então as versões de produtos são diferentes ali, né? E a questão do on-premise, né, como o Rigo comentou, pode estar em qualquer lugar. Uhum. Aí voltando ao nosso tema aqui de migração... Deixa eu só fazer mais um... Fica à vontade. mais um adendo aí, Brito, me permite. É legal mencionar aqui que essa frequência de atualização com o S4HANA ele mudou. Né? Ele trouxe... É muito mais frequente hoje você receber atualizações releases novas do S4HANA do que você tinha, por exemplo, lá no ECC. Né? Se a gente olhar lá a linha do tempo, né, das grandes vamos dizer assim, das grandes mudanças, né, do ERP, ele demorava em torno de 20 anos para ter uma mudança robusta, vamos dizer assim. Né? E hoje, né, que o Brito colocou aí, na versão cloud a gente tem a cada trimestre, né, uma atualização. E no caso da on-premise, a gente tem aí uma release nova todo ano. Né? Ainda é legal dizer que, mesmo na on-premise, tem algumas pequenas atualizações que a SAP solta, né, libera, chamadas aí de Feature Pack Stack, né, FPS, que também não são só pequenas melhorias, né, correção de bugs, algo do tipo. Algumas delas trazem realmente funcionalidades novas, né, para agregar no negócio do cliente. Eu diria que nós, consultores, né, uma das coisas, um dos documentos de cabeceira é o Simplification List, né, de cada feature liberada, porque não é só a correção de bug que existiu ou alguma coisa assim. Você realmente tem um ganho, uma mudança, às vezes até estrutural, de determinado processo. Então, é bem enriquecedor, né, assim, bem legal, nas questões dos feature packs. Agora vamos lá, a gente de tecnologia, né, a gente gosta de termos e siglas e nomenclaturas e a gente vive mudando, né, Pena? Acho que não é só SAP, né? Não, acho que toda tecnologia muda muito rapidamente. E além disso, tem empresas também nisso que tem uma sopa de letrinhas baseado em todo esse histórico de tecnologia que a gente vive, né? Então a gente acaba sempre mudando os termos. Vamos lá, vamos trazer para cá como que a coisa tá girando e os nomes, né, para a gente saber se situar quando a gente falar uma coisa, né, para ninguém ficar perdido do que a gente está falando. Quando o Pena comentou Greenfield, né, Greenfield a gente vai colocar ele a uma implementação do zero, né, então Greenfield e implementação do zero. E aí a gente vai discorrer sobre esse assunto, tá? Então já é bom colocar aí, né, Greenfield é a implementação do zero. Exato. Boa. Fixa isso. O Brownfield é uma conversão de sistema. E uma transição de sistema de uma forma seletiva, antigamente era chamada de Bluefield, mas por outras questões, né? Hoje a gente não chama mais de Bluefield, a gente chama de transição seletiva de dados, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas seriam esses 3 modelos. Então a gente... E quando você fala desculpa te cortar, mas quando você fala na questão de implementação nova, conversão e transição seletiva, quando a gente fala de implementação nova, a gente está falando que o cara tem outro sistema de RP que não é SAP. Quando a gente fala de conversão, a gente está falando que ele tem o SAP, o ECC, né, rodando e passa para esse fora, é isso? Não necessariamente. Às vezes você pode ter uma versão do SAP antiga e tratar ele como legado. É por isso que é uma implementação do zero também. Tem perguntas provocativas, né, diante disso tudo, né, que direcionam para uma solução, para um deploy ou outro, né, que
gente também vai discorrer e depois a gente faz um fechamento para deixar realmente de uma forma reflexiva, né? Para você que está nos ouvindo e nos consultar e, enfim, trocar ideia. Mas uma das principais é assim, cara, eu tenho aqui no meu sistema coisas que eu realmente preciso mudar, né? De processo e tá uma droga isso aqui que está aqui, seja ECC, né? O SAP ECC, ou seja, o meu legado, e eu tenho oportunidade gigantesca de melhorar o processo, cara, já está direcionado para determinada solução, que no caso é o Greenfield, a implementação do zero. Boa. Agora, se eu tenho muitas coisas aqui específicas, construídas, estão parando de pé, né? Tá me atendendo, o S4HANA de repente não tem uma amplitude para esse tipo de coisa, talvez uma conversão faça sentido, entendeu? Então tem alguns caminhos de uma trilha. E já a transição seletiva ela tem alguns aspectos, mas a gente vai entrar no detalhe de cada uma deles aí, tá bom? Boa. Bom, acho que a gente pode comentar falando aí, que a gente começou aí pelo Greenfield, né? Vamos falar um pouquinho aí, acho que o Rigo consegue falar pra gente um pouquinho sobre best practices aí, cara, scope items, o que entra, né, nessa parte de Greenfield, a implementação nova. Sim. Bom, quando a gente fala de uma nova implementação, né, a gente está falando de instalar uma nova instância, né, do zero, né, de Greenfield, né, eu não estou trazendo nenhuma solução que o cliente já tinha, algo do tipo, né, e aí quando a gente fala de uma nova implementação, é legal a gente comentar, né, do SAP Best Practices, né. O que é o SAP Best Practices? Ele é vamos dizer assim, como se fosse um pacote, né, de soluções, o próprio nome diz, melhores práticas, né, de processos, né. Existe um portal aí do SAP onde a gente consegue consultar os best practices, né, a gente consegue ver lá que eles são separados por país, a SAP ela entrega a solução de processo para vários países, né, em idiomas diferentes. Bom, best practices, além de ele estar separado ali por país, por idioma, né, ele também traz ali as soluções, as propostas de processo, vamos dizer, soluções de processo de negócio separadas por frentes, né? Então, eu tenho ali dentro do best practices eu tenho ali esses pacotes esses processos, esses desenhos de solução de processo, vamos dizer assim, eles são chamados de scope items, né? Cada best practice tem seus scope items, né? Para drivar mesmo. Para drivar mesmo, exatamente. Então, eu tenho ali um scope item, né, de finanças, eu tenho os scope items de vendas, de compras, né? E são desenhos já de solução que a SAP entrega. Uma vez que eu instalo, né, o best practices, os scope items, teoricamente eu já tenho um processo pronto ali para ser utilizado, para ser testado. O cliente, inclusive, já pode, no início ali do projeto, já ir fazendo alguns testes iniciais para sentir como é que funciona a solução, somente um cliente que nunca, né, trabalhou com SAP, é bem bacana porque ele consegue usar isso como um acelerador mesmo, né, de implementação. Acho que essa questão de acelerar, assim, é uma base muito enriquecedora, né? Então, é por isso que a gente costuma dizer que realmente é um acelerador. Porque no final das contas, o Scope Items, a galera mais antiga, ele pegou e juntou alguns grupos, né, que a gente chamava de Building Blocks. Exato. Então, virou um grande guarda-chuva ali, um item de escopo mais alto, né? Que ele agrupa esses Building Blocks, perdão. E aí, ali você tem, cara, teste script, você tem guia de configuração, então você tem muito acelerador. Eu diria que antigamente as coisas estavam bem soltas, né? Building block para cá, para lá, e não tinha uma base ali coerente de consulta e uma trilha. Agora, com os scope items, a coisa está mais organizada, né, Rigo? Com certeza. Acho que a gente entra lá por país Com e certeza. sei lá, por determinado linha de negócio, indústria solution, e a gente consegue ter uma ideia de solução ali, né? Exatamente, né? E quem você colocou, né, tem ali nos scope items ele traz também, né, fluxo de processo para você ter um entendimento geral, né, de como tem que acontecer. Tem um script, né, onde você consegue consultar exatamente o passo a passo, né, do que tem que ser feito no sistema, para quais apps utilizar para que você consiga executar o processo de ponta a ponta. Então isso é muito bacana, muito legal de comentar aqui, né? E acho que quando a gente fala também de Greenfield, aí acho que é um momento, assim, a gente usa o Greenfield numa situação de um cliente, né, que nunca trabalhou com S4HANA, mas, por exemplo, um cliente que nunca trabalhou com SAP, perdão, mas um cliente, por exemplo, que está no ECC, né, e a gente entende ali que o Greenfield, né, é uma boa proposta, né, para esse cliente. É um excelente momento aí, né, na migração usando o Greenfield, para redesenhar os processos, né? Pensar se aqueles processos, a forma como eu faço hoje é boa, é rápida, é ágil, atende a demanda de mercado, igual o Brito colocou no início aqui do nosso bate-papo. É uma boa oportunidade, né, para ele olhar o todo, né? Exatamente, né? Então, é legal, de repente, a gente fazer um back to standard, né, que a gente fala, né?
volta o processo para a forma como o SAP entrega, como ele soluciona, e eventualmente faz algumas adaptações menores, mas tenta aí, sempre se guiar pelo que o SAP entrega. Exato. E eu acho que é importante ressaltar isso, que a migração ela não é só uma coisa técnica. Ela não é só um update de sistema, ela não é só a questão de experiência de usuário. Vai muito além disso, até por conta da simplificação e etc. Você tem muita mudança de processo, né, cara? Você pode redesenhar, ganhar processo, esse tipo de coisa. Né? Eu acho que o grupo tático de uma empresa, né, vai responder esse tipo de questionamento. Por quê? E aí eu já vou emendar na conversão, tá? Porque... Só antes de você falar de conversão, eu queria te fazer uma pergunta um pouco crítica e um pouco polêmica, tá? Pode falar. Quando a gente está falando, e o Rigo comentou, você também tinha comentado, né? Que o Greenfield ele pode ser usado para quando o cara tem o ECC e aí a gente vai para o Greenfield, a gente está falando que a gente deixa de lado aquele ECC do cara e faz todo um novo desenho, uma nova implementação para dentro do Greenfield. Como que fica o histórico desse cara, dados ali? Porque tem muita gente que se preocupa com isso, né? Questão de compliance, questão de auditoria. Então isso acho que é um ponto importante a gente ressaltar como que fica essa base, como que o cara leva isso, né? Sem fazer a conversão, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco. Dentro do landscape novo que ele vai trabalhar, efetivamente ele não tem aquele dado, mas o dado é dele. Então fica como base histórica para uma consulta. Ele pode deixar o que a gente chama de cold storage lá, uns dados frios, onde ele não vai gastar, inclusive vai gastar menos para manter esses dados, né? E consultar só em caso de necessidade mesmo. Eu não sei falar tão bonito como você, né? Mas basicamente é isso. O dado é seu São termos de nuvem, hein, cara? Cloud. Nuvem? Que nuvem? Que nuvem? O que é nuvem, né? O que é cloud? Exatamente. A pena tá treinando aí, falando bonitinho. Então, assim, os dados são os teus, né? E, assim, principalmente para o aspecto fiscal, ele tem que estar ali, né, para acessar. Mas dentro do landscape de trabalho, aquele dado não está ali, mas está para uma consulta emergencial, ou para atender eu acho que é importante ter isso em mente, né, cara? Porque às vezes a pessoa fica, pô, mas eu vou desprezar tudo que eu tenho hoje. Não é que você vai jogar no lixo, cara, né? Você vai ter aquilo ali guardado para consulta, para o que você necessitar, mas agora que você tem todo um processo novo. Você não precisa levar toda aquela carga que você tinha, né? Você tem aquilo ali para consulta. Acho que isso é importante. Tem alguns limitadores, assim, com relação a tamanho de base, a gente vai abordar também na conversão, mas deixou de ser um ponto, né, de escolha, né? Vou para cá, vou para cá. Existe a questão de volume, tamanho, mas não é mais assim, eu quero levar meu dado, vou para o Greenfield ou vou para o Brownfield. Não é mais uma bifurcação ali de decisão. E com relação ao que você tinha comentado, né, de um aspecto que não é só tecnologia, e sim, de um ponto de vista mais processo, o que eu queria comentar é que, assim, de uma forma estratégica, a empresa ela pode estar disposta a imediatamente inovar, né? E aí a gente está falando de implementação nova, Greenfield, ou ela tem um roadmap que ela pode se dar ao luxo, né, de planejar essa inovação, né, essa transformação. De repente eu vou para um core digital e depois eu vou inovando e colocando as tecnologias, eu posso fazer isso. Aí realmente é uma estratégia. Novo, a gente volta no assunto tempo, né? Tempo. Quanto mais tempo você tem para se planejar, melhor pode ser a sua migração do que você fazer isso desesperadamente, correr, fazer algo só técnico para depois ir. A gente sempre gasta mais tempo consertando as coisas depois do que fazer com planejamento, né, cara? Retrabalho, né? Retrabalho é complicado. E aí vai muito de encontro assim com apelo para conversão, digamos assim, né? Tipo assim, se eu tenho um roadmap de inovação e transformação que eu posso me dar o luxo de construir e não preciso fazer de imediato, por que não uma conversão, né? E aí é o próximo tema que a gente vai falar. Só que a conversão ele tem vários tópicos, né? Tem um pré-projeto um pouco mais elaborado, um pouco mais crítico, e aí a gente pode... Naturalmente ele é um pouco mais complexo, né? Ele é um pouco mais complexo porque ele é muito técnico e é por isso que a gente está aqui com o nosso amigo Base, que não vai deixar a gente mentir, a gente trouxe ele, porque, cara, a gente só sabe de processo, a gente não manja nada ou manja pouco, né, das atividades dele. A gente sabe de uma forma superficial e acho que de repertório ele consegue ajudar bastante a gente aí no tema conversão. Eu diria que, assim, já viramos, né, saímos da implementação nova do Greenfield, estamos no Brownfield agora, comentando. E vou falar conversão. Toda vez que eu falar conversão, sistema Brownfield. Boa. Eu acho que tem algumas etapas, né? A gente já teve algumas experiências aqui de como fazer e tem bastante pré-rec, né? Eu acho que o mais importante é fazer um pré-projeto, entender, se situar onde você está, como o Rigo comentou e que a gente comentou, assim, dá para esperar, para inovar, né? E eu tenho coisas aqui muito importantes aqui de funções de negócio que o S4HANA de repente não me entrega.
Então, vou partir para a conversão, mas eu vou fazer um pré-projeto. E nesse pré-projeto, o que eu vou fazer? Eu vou analisar tudo que eu tenho de puxadinho, né? Tudo que eu tenho ali de desenvolvido para mim, se está legal, se faz sentido. Eu tenho ferramentas, né, da SAP, não tem como eu não usar, não utilizar dessas ferramentas, por exemplo, o Readiness Check. Isso que eu ia falar, inclusive a gente tem um Readiness Check aí, né, para fazer essa... Por favor, Pena, nos ajude com o Readiness Check. Não, o Readiness Check é bem rapidamente, mas assim, o Readiness Check é justamente para fazer toda essa validação do que você tem de customizado dentro do ambiente e como ele vai impactar isso lá dentro do S4 para você. Se dá para fazer, né, essa conversão, se não dá, o que você vai perder ou não. Então, assim, o Readiness Check é uma ferramenta que traz para você talvez essa análise de risco aí, né? O quão é arriscado ou não você levar determinado objeto customizado, né? No ECC a gente chama de objeto Z, né? Os nossos Zs lá. Então, assim, o Readiness Check é muito para olhar esse ponto aí. E, de novo, né? São ferramentas que a gente tem, né? Acho que tem várias ferramentas que a gente roda ali, o ATP, tem algumas ferramentas que a gente roda justamente para ter já uma foto do sistema ali e, cara, eu preciso entender onde eu tô andando, né? Onde que eu tô caminhando. E dentro do pré-projeto, além dessa análise técnica, eu também tenho coisas a resolver no ponto de vista processo. Então, eu tenho que olhar lá, se eu tenho meu finanças todo arrebentado, digamos assim, eu tenho que olhar, tenho que cuidar dessa casa. Digamos que eu tenha processos financeiros técnicos não sendo feitos, eu tenho que eliminar toda e quanto é pendência, né, do nível de processo, porque isso vai impactar numa migração técnica, vai atrapalhar o meu projeto. Então, por isso que a gente chama de pré-projeto. Eu olho minha casa do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de processo, para eu poder realmente pavimentar ali para caminhar. Aí depois, efetivamente, né, eu tenho a mão na massa, né, Daniel? Sim, com certeza. Dos ambientes aí, se você puder... Isso que eu ia até perguntar, Daniel. Cara, criação de ambiente, né? Como que fica dentro da conversão essa questão de criação de ambiente? Normalmente nós utilizamos aí duas rodadas no mínimo, né? Para você ter uma conversão segura. Então, depois de todos esses pré-recs, né, checados, depois de toda essa casa organizada, normalmente nós fazemos uma primeira conversão técnica, né? Essa primeira conversão técnica ela vai servir para a gente trazer todas as dificuldades, os problemas durante a migração e superar eles. Boa. E a segunda migração vai ser realmente para tomada de tempo. Porque normalmente quando você vai fazer o brownfield, o seu tempo de downtime do ambiente, ele pode ser muito extenso de acordo com o tamanho da sua base de dados. Uhum. Então é extremamente importante você fazer pelo menos uma, né? Podemos fazer mais, lógico, até que chegar num tempo aí condizente com o que o cliente precisa, mas a princípio pelo menos uma tomada de tempo você precisa fazer para ter uma ideia do downtime, uma ideia de virada desse ambiente. É nesse ponto que a SAP fala sobre o zero downtime lá. Isso, a SAP ela tem essa ferramenta de Near Zero Downtime, mas normalmente é só ela que utiliza, né? Entendi. Boa, Entendi. Legal. E aí, acho que além disso, tem outras coisas que é importante a gente falar que mudam bastante aí, né? Uma delas, talvez a mais conhecida, acho que vocês vão falar de outras, mas uma delas aí é principalmente o BP, né? O Business Partner, lá na hora que a gente está fazendo essa migração, né? A gente chama esse passo, né, de resolução de issues. Né? Resolução de issues. Resolução de issues. O que a gente faz? A gente olha todos os problemas, né? Então, assim, o Daniel pegou, copiou e já começou a trabalhar aquele novo ambiente. Obviamente vão sair coisas ali, anomalias, né? Que a gente vai ter que olhar. A SAP te entrega reportes, relatórios específicos por área, e a gente começa a atacar. Né? Para quem é de finanças, você vai olhar bastante no GL, vai entender como que aquilo vai ficar endereçado. Não tem como, tá? Eu não tenho possibilidade de abrir mão de NewGL. Aí vai me requerer uma normalização de dados. Existem ferramentas que auxiliam nessa normalização de estrutura, né? A gente está falando especificamente de finanças aí para princípio contábil diferente, né? Que é o que o NewGL entrega. Uhum. Então eu tenho que trabalhar e tratar esse cenário. Fora outras coisas, né, Rigo? Assim, do ponto de vista logístico, né? Puxar aqui um pouquinho para a parte logística, vendas, né? Como o Benabem colocou aí, né? Bem lembrou, o business partner, né? Ou parceiro de negócios, né? Ele é uma solução que já até existia, né? no ECC, mas pouquíssimamente utilizado, né? Geralmente no ECC a gente usa ali cliente e fornecedor em bases acho que é importante separadas. ressaltar isso, que às vezes todo mundo fala de BP, mas ninguém lembra de fazer esse comparativo com o ECC, que era lá, né, a parte cliente, fornecedor separado. No ECC, né, a gente tinha lá uma base para fornecedor, uma base para cliente, cada cliente ou cada fornecedor tinha o seu código ali separado e no final das contas você tinha uma redundância ali, né, você tinha praticamente códigos duplicados, porque quando o cara era seu cliente e seu fornecedor ao mesmo tempo, você tinha o mesmo cadastro em duas frentes diferentes, né? Exato.
Usando aí o Business Partner, né? Que nem eu comentei antes, ele até existia, mas pouquíssimamente usado, minimamente usado, né? No S4HANA ele passa a ser uma funcionalidade obrigatória, vamos dizer assim, né? Eu não tenho mais eu não tenho mais vamos dizer assim, apps ou, né, transações, que a gente falava no SC, para cadastrar somente cliente, somente fornecedor, né? Hoje a gente tem um app ali único, onde eu faço um cadastro, faço um cadastro único, único, uma única numeração, que ela vai servir tanto, né, eu posso estender, né, esse cadastro para ele funcionar tanto como cliente como fornecedor, né? Boa. E isso fica assim, a gente ainda tem as tabelas internas ali, né, de fornecedor e cliente para organizar esses dados, essas informações, mas operacionalmente ficou muito mais simplificado, porque eu tenho uma tela só onde eu trato toda essa questão de cadastro de parceiro, né? E falando de migração, é fácil levar do ECC, o que a gente tem lá separado hoje, né? KNE1, tabela de cliente, fornecedor separado, para dentro do BP? É fácil. A gente tem algumas checagens a serem feitas, né, nessa fase aí que o Brito colocou, né, de conversão de resolução de issues, perdão. A gente tem que fazer ali algumas parametrizações para que o cliente e o fornecedor que estavam na base de ECC, eles migrem para o S4HANA já no formato de BP, né, no formato de Business Partner ou parceiro de negócios, né, em português. E além, né, desse cuidado aí com o BP para que ele, né, entre ali na base com um código de... aí eu posso até também decidir ali, a gente pode fazer um estudo se eu vou levar a codificação separada, né, ou se eu vou converter um BP para cada cliente mesmo, ou para cada fornecedor e deixar separado, ou se realmente eu vou usar vamos dizer assim, a forma que é a recomendada, né, eu tenho uma numeração única, né, que me corresponde a um cliente, a um fornecedor. Isso requer um pouquinho mais de trabalho ali, porque eu vou ter que fazer algum tipo de saneamento. Mas isso entra nos best practices que a gente estava falando lá também. Sim, agora há pouco, exatamente. Né? Boa. Eu queria voltar só um pouquinho na questão da migração técnica, Fábio. Quais são os passos aí da migração técnica, verificar tamanho de base, etc. Fala um pouquinho para a gente. A migração técnica ela consiste aí no você fazer o upgrade, né, do ambiente. Você basicamente começa essa jornada aí gerando um maintenance planner, né, que significa ali todos os pacotes que você vai utilizar para fazer a atualização do ambiente. Nós utilizamos uma ferramenta que a SAP disponibiliza, que se chama Software Update Manager, que é a SAM. Através dela é realizado aí todo o processo de migração técnica, né? Então você vai sair do seu banco de dados atual, vai ter o seu banco de dados migrado já para o SAP HANA, né? E você pode ou não também mover a sua central instance que você tem hoje para uma máquina nova também, tudo no mesmo processo, tá? Tudo numa execução só. Boa. O tamanho da base interfere muito nisso? Cara? Interfere o cara bastante. tem uma base pequena, é mais tranquilo, ele tem uma base gigantesca lá, 600 GB de base, é mais complexo. Sim, interfere bastante porque de acordo com o tamanho da base é o seu tempo de downtime, porque o downtime ele vai acontecer justamente na hora que você vai pegar o seu dado que está hoje lá no seu ECC e vai transferir ele para o seu HANA. Boa. Então, nesse momento, você vai ter o downtime. Quanto mais dado, maior o seu downtime. Boa. E aí, Britão, feita essa conversão técnica, o que a gente começa a ter de passo a passo aí dentro da... Então, acompanhando a trilha, né? Então, tenho o meu projeto, eu tenho minha criação de ambientes, resolução de issues e, efetivamente, a parte técnica. Pode falar. Deixa eu só falando um pouquinho, só para finalizar a questão da resolução de issues, né? A gente falou bastante do BP, tá? Mas além da questão do business partner, né? Do cadastro aí do cliente fornecedor, ele também tem alguns outros pontos aí que são importantes a gente ressaltar aqui. O cadastro do material, né? O código lá do material, a gente tem que preparar ali para fazer uma conversão. O código de material no S4HANA ele está preparado ali para 40 posições, né? Visando aí um template global. Então a gente tem que tomar alguns cuidados com relação ao código do material. Tem que fazer alguns passos ali para conseguir converter, né? Bonitinho para as 40, um código de material que eu tinha antes. Agora para um formato que espera 40 posições, né? A gente não precisa usar todas, mas tem toda uma questão aí técnica de dados, né? Que a gente tem que se preocupar. Além disso, aí tem algumas migrações que a gente faz aí de MRP, dos mestres de PM e até mesmo alguns pontos em HR, né? Aí eu estou fugindo um pouquinho da minha expertise, mas o que a gente já conhece aí de outros projetos, né? Tem aí também alguns passos aí que envolvem inclusive o HR. Então, tem alguns passos importantes aí que a gente não pode deixar para trás, né, nessa fase de resolução de issues aí. A gente falou de algumas, né? A gente falou dos hot topics ali que Exato. A gente tá muito gritante, né? O que a gente precisa olhar. Mas existem, né? Dentro de todos os processos da empresa, a gente tem
reports que auxiliam aí para a gente resolver as issues aí pós migração técnica, né? Então, só recapitulando, pensando numa trilha, né, de atividade, você tem ali o pré-projeto, a migração técnica efetiva, a resolução de issues pós-migração técnica. Aí você tem realmente a conversão, trazer dados, efetivamente trabalhar aquilo. E, por final, você tem o pós-conversão. Que aí é onde você vai ativar Fiori, é onde você vai efetivamente corrigir alguns bugs de código, né? E a oportunidade que você tem para trazer alguma inovação e melhoria ali, só no pós-ativação. Então, se tem alguma coisa crônica, né, que eu já consigo ganhar de inovação, é nesse momento. Então, é por isso que, assim, eu não vou trazer algo que eu tenha que remodelar processo, porque não tenho tempo dentro de um projeto de conversão para fazer isso. E não é coerente, né? A gente está falando de downtime, né, de near downtime. Então, assim, eu tenho que virar e fazer o cara trabalhar. Então, assim, não é o momento. Então, o que não é crônico, eu consigo otimizar, né? Ativar Fiori, de repente ele trabalhar em umas transações novas e tudo mais. Mas esse pós-conversão é onde eu fecho, né? Faço o ramp-up ali de tudo e sigo a minha jornada ali de conversão. Estou no S4. E aí depois eu monto então nesse processo a gente tem a possibilidade, como você falou, de implementar melhorias ali dentro de alguns pedaços do processo que já eram customizados. E talvez alguns são até necessários, né? Que é essa parte de correção de código que você falou, com as correções de bug que vão ser obrigatórias você fazer, e outros você consegue fazer para tentar otimizar até o que o Rigo falou muito do HANA, né? Nesse momento o Readiness Check faz um pouco disso, mas quando você traz, né, os programas Z lá, tudo que você traz do ECC, tem muita coisa que não funciona como a gente quer que funcione com o HANA, né? Porque o ideal do HANA é que todo o processamento, né, de seleção de dados, etc., seja processado dentro do banco, dentro da camada do banco, que é o que traz agilidade para o processo. Então, eu acho que isso é muito importante falar, cara, porque assim, às vezes o cliente, às vezes a pessoa acha que por ter colocado o HANA como base, naturalmente tudo vai rodar mais rápido. E não é essa a realidade, porque o Fábio já viu isso daí muitas vezes. O cliente às vezes coloca lá, às vezes demora até mais tempo para rodar. Você fala, poxa, mas eu coloquei o HANA aqui. Então, mas a questão é que você não mudou a maneira como seus programas acessam o HANA, como é feita essa leitura, que é o que faz todo o diferencial. O processamento tem que estar dentro dele, cara. Você tocou num ponto muito legal, porque nos primeiros projetos de HANA, eu acho que a maioria das pessoas não sabiam otimizar, né, esse tipo de recurso, né? Então, eu também fiquei muito curioso quando eu fiz o meu primeiro projeto de S4HANA. E aí você estava ansioso para ver, né? Tal. E aí você realmente via algumas coisas não tão otimizadas do ponto de vista performance. E aí cria-se uma expectativa muito grande, né? Se cria expectativa nossa como consultor, imagina do cliente. Exato. Né? Então, aí é o que o Pena comentou. Existem novas maneiras de escrever código, né? Tecnicamente falando, né? Acho que vale até a pena explicar um pouco, né? Antes a gente desenvolvia em camadas separadas, né? Eram 3 camadas, né? A camada de apresentação, a camada de aplicação e a camada de banco de dados. Então, a gente desenvolvia toda a seleção da parte de banco de dados, ia lá, buscava todos aqueles dados do HANA, trazia para a camada de aplicação, e ali você rodava tudo aquilo ali dentro e levava um tempo para você processar tudo aquilo. E aí o que acontece? Com o HANA você tem a capacidade de processar tudo dentro do próprio HANA, porque está lá em memory, está colunar, e aí você consegue processar tudo aquilo lá e já trazer o dado pronto para a camada de aplicação só para ser utilizado, né? Então isso muda muito a velocidade. Só que quando você pega programas que você já tinham funcionando dessa maneira, ele vai funcionar? Vai. Só que ele está processando tudo ainda na camada de aplicação, ele está só consumindo dados. Então, por isso que muitas vezes os clientes colocaram, ou para quem colocou o ECC ou o HANA, por exemplo, eles espetaram a base e aí tiveram essa expectativa que a gente falou, né? Pô, vai rodar muito mais rápido agora, vai ser muito mais eficiente. E aí o cara roda e fala, poxa, eu não vi diferença. Ou às vezes ficou mais devagar. Mas é porque precisa ter essa cultura de que, cara, a gente chama de code down lá, né? Você precisa botar a parte de código para dentro do HANA de fato. Então, assim, tem algumas mudanças que tem que ter em mente, que tem que ser feitas. Sim. Para ter esse ganho de performance aí. Perfeito. Acho que é legal comentar aí também o conceito aí da CDS Views, né? Onde eu consigo organizar os dados ali, já estruturar, vamos dizer assim, previamente selecionados, né? Então eu consigo também trazer o ganho, né, de velocidade, de processamento de dados, né? Que é o que o Banco HANA aí nos permite, né? Usar aí o conceito de CDS Views. No final das contas, todo mundo teve que reaprender, né? Exato. O cara técnico teve que reaprender a escrever código, colocar as coisas no lugar, né, melhor. E o funcional também teve que aprender particularmente falando em finanças, você teve que reaprender muita coisa, até como configurar um banco. Especificação, né? Ele precisa especificar de uma maneira diferente já para o desenvolvedor. Você tem muito mais otimizações ali, já na mão do funcional para ele trabalhar,
Mas em finanças especificamente mudaram assim, coisas estruturais do tipo configuração de banco, né? Então você teve que repreender a configuração meio de pagamento. Então tem algumas mudanças importantes, coisas que estavam na mão de tecnologia ou da parte de consultor para fazer um deploy, está na mão do usuário. Né? Então teve um empoderamento de usuário, né? Principalmente na parte de gerenciamento de contas bancárias, dentre outras. Estou dando exemplo aqui. Mas existe, acho que se a gente resumir, existe muito reaprendizagem assim, de como a gente faz o S4HANA, né, de uma forma coerente. Sim, eu concordo, cara, sem dúvida. Bom, beleza, então a gente falou de nova implementação Greenfield, conversão Brownfield e vamos falar agora de transição seletiva. O que você tem para explicar para a gente sobre transição seletiva? Antigamente, eu batia muito na tecla da transição seletiva falando de um cara chamado Central Finance. Né, que eu gostava sempre de explicar que você vai aos poucos, né, para o S4. E aí eu vou só pincelar e depois a gente aborda outros aspectos também, que também a gente chama de transição de dados seletivo. O Central Finance, ele não é... Ele é três coisas em uma. Ele é um produto, ele é uma solução e ele é um software. Então, qual que é a proposta dele? Eu vou primeiro com finanças. Né? Então, eu vou com a minha base de GL, eu tenho uma instância separada, um S4HANA, e eu trabalho ali. E eu faço um SLT, né, que a gente chama no meio do caminho ali, do meu ECC ou do meu legado ou do meu outro sistema para essa base S4 e eu começo a utilizar finanças ali. Mas não é finanças, contas a pagar, contas a receber, não. É contabilidade geral. Então eu começo a olhar. Aí de repente eu desligo a torneirinha do contas a pagar aqui no meu lado do ECC ou do meu legado e ligo a torneirinha do contas a pagar no meu lado S4. Então isso a gente chamava de uma transformação, de uma transição mais leve. Lógico, tem pontos prós, pontos contras, mas é um exemplo, né, de transição seletiva de dados. No caso, eu vou com finanças, depois eu vou habilitando outros processos e quando eu perceber, eu estou com o meu S4 aqui. Então, o Central Finance era um apelo, né, para esse tipo de migração. Agora a gente tem mais outras formas e outros jeitos e outras nomenclaturas para a gente poder abordar esse tema. Né? Uma delas é fazer o 2 em 1. Né? Como a gente comentou, né, a gente não chama mais esse passo de Bluefield, né? Mas existem, a gente chama de uma mistura de conversão com nova implementação. Porque eu converto, eu levo a minha parte de customize, eu converto, tem um aspecto técnico muito grande aí, muito parecido com a jornada que a gente falou da parte de migração. E ali eu já faço uma nova implementação do ponto de vista tecnológico. Então eu consigo evoluir ali também. Então é o merge das duas coisas, o Bluefield, né? Só que eu faço uma seleção de dados, né? Eu efetivamente seleciono aquilo que é importante para eu poder trabalhar ali nessa base. Sim, e só complementando aí, Brito, quando você fala de seleção de dados, né? Essa seleção de dados ela pode incluir aí objetos ABAP, né? Dados de configuração, dados mestres e até mesmo dados históricos, né? A gente comentou um pouquinho lá no começo, né? Eu posso, por exemplo, trazer documentos em aberto por um determinado período, né? Nos últimos 2 anos, por exemplo. Né? Então, isso é legal para eu garantir um mínimo ali de dados. É por isso que ele é uma mistura das duas coisas. Né? Eu posso trazer um determinado dado histórico, selecionar aquilo, ou em aberto, ou de repente alguma coisa que faça sentido para, sei lá, alguma entrega regulatória, alguma entrega fiscal. Dado mestre nem se fala. A parte de customizing, eu trago e eu já otimizo. Então, por isso que ela é bem direcionada nessa seleção. Então, você vê que tem similaridade com Central Finance, no final das contas. Né? Mas ali eu já estou elegendo, né, dados contábeis. Aqui eu consigo trazer outras formas e eu não estou só com Central Finance. Né? Existem agora, né, o que está acontecendo, o desenvolvimento de muitas ferramentas, né, no ponto de vista transição de dados seletivos, né, para auxiliar exatamente nessa questão de dados transacionais, né? Porque assim, se evoluir e converter o customize e dado mestre, beleza, tem uma certa complexidade, mas a parte estrutural e transacional é que realmente requer mais tempo, né? Boa. Daniel. Então, eu acho que assim, não existe a melhor forma, né? Dentro das três, não existe o que é melhor, o que é eu acho pior. que esse é um ponto importante ressaltar, né? Não tem a melhor e não tem a certa, né? Eu acho que, assim, para cada cliente vai encaixar um tipo de migração. E aí acho que vale ressaltar que a Numen tem, por exemplo, o processo de discover que a gente faz muito, né? Justamente para tirar essa foto do cliente, entender, poder
levar para o cara qual seria a melhor solução para ele, né? Qual o melhor tipo de É o solução. nosso dia a dia, né? Exato. O nosso dia a dia, a gente está repleto de projetos de migração, né? Diversos, indústria, startup, cada um de um jeito, e a gente também tem muito acesso rolando para direcionar, né? Então, assim, aquelas perguntas provocativas, né? Assim, dá para esperar para inovar? Beleza, talvez a conversão... Eu tenho muito desenvolvimento, meu negócio é muito específico, né? Eu quero levar, conversão. Meu processo está uma droga, eu quero realmente aproveitar a oportunidade para reescrever o processo. Greenfield, implementação nova. Eu quero explorar alguma coisa, mas só uma pincelada. Tem uma fusão, uma aquisição de uma empresa que eu estou fazendo, eu quero colocar no S4, ou tem um carve-out aqui, de repente faz sentido eu ir para uma seleção de dados aqui, mas eu quero colocar isso aqui no S4. Dá para fazer? Dá. Né? Essa possibilidade da transição seletiva de dados. Então, são perguntas provocativas que a gente analogia, auxilia, né? O cliente nesse assessment que estão rolando. Essas perguntas basicamente um framework que a gente tem para tomar uma tomada de decisão para que tipo de migração a gente vai levar, né, Britão? Exatamente. Eu queria só fazer um rápido parênteses aí. A gente falou me veio aqui na cabeça agora, lembrei de um tópico sobre transição seletiva, né? Que você comentou agora. É legal comentar também que a transição seletiva ela permite também você mesclar, né? Ambientes que você tinha separados no SC, por exemplo, né? E juntar tudo isso num ambiente único de S4HANA, por exemplo, né? Principalmente em clientes globais, né? Ou até mesmo o contrário, né? Se eu quiser, de repente, migrar de um sistema ECC, somente uma parte dele e separar, de repente, numa instância S4HANA, a gente tem lá uma das ferramentas, né, que o Brito comentou de ferramentas, né, tem o SLO, né, que é o SAP Landscape Optimizer, né, que permite fazer isso, né. Então, acho que é legal comentar também dessa possibilidade dentro da transição seletiva. Show de bola. Bom, acho que a gente falou bastante aí sobre migração, né. Para mim, pelo menos, esse papo foi bem esclarecedor, então aí muito obrigado, né? E aí já gostaria de agradecer o Britão aí que mais uma vez estava aí contribuindo aí pro conhecimento muito bom, da galera, né? Poder estar aqui. Já vou esperar o Brito aí, certo, produção, para fazer o nosso bate-papo sobre startups com S4HANA. Sim. Tá vendo? Vai poder pedir música no Fantástico. Vou cara. poder. Aí sim. É outro assunto que é muito legal da gente extenso também e acho que vale a pena falar porque é importante, né, cara? Obrigado aí também, Rigo, pela participação aí, também enriquecedora aí. Imagina que eu que agradeço. E Fávaro também, obrigado aí, cara. Eu que agradeço aí. Trazer a visão do Bases aí, a visão de infra aí pra gente também ajuda. Até quando a gente tava batendo um papo, né, sobre o roteiro desse podcast, a gente falou, cara, a gente precisa do Fávaro lá porque a gente precisa de uma visão de Bases aí, precisa de alguém de infra aí pra falar. É muito importante. Nos bastidores a gente falou, cara... É um mal necessário, né? Até aqui. É um bom necessário. Até aqui. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha contribuído com vocês aí também. Espero que esse bate-papo tenha agregado conhecimento a vocês. Nós da Numa estamos aqui à disposição para vocês entrarem em contato, para tirar dúvidas do time de arquitetura, time comercial. Todos os contatos da Numa em nossas redes sociais vão estar nesse podcast aqui para você acessar depois. Você também consegue acessar através do numainit.com, mas depois aqui vão ter todos os dados para vocês. Muito obrigado, até uma próxima, um abraço. Tchau, tchau.